Petrúcio Magalhães, secretário da CEPRO, Secretaria de Produção Rural, do Sistema CEPRO. Petrúcio, a última vez que você veio aqui, eu estava sentado ali, você já estava aqui, a gente já começava uma entrevista mais quadradinha. A gente tentou mudar um pouco de lá para cá para tentar deixar isso quanto mais atrativo possível. Essa aqui agora é a tua poltrona. Muito agradável. Obrigado, Caio. Por favor, sinta-se à vontade. Está aqui o livro, o material do Plano Safra, que vocês lançaram agora, né, Petrúcio? Não tem pouco tempo, né? Pouco tempo, o governador Wilson fez o lançamento oficial com um recurso recorde, né, em termos de investimento para o desenvolvimento e a interiorização da nossa economia, que é o Plano Safra 23-24, 3,7 bilhões de reais aí, 2,7 bilhões de reais em investimentos para o setor primário. Então, é muito importante esse plano para a gente desenvolver o nosso setor. Vamos falar sobre ele, vamos falar muito mais sobre o agro. Deixa eu te explicar que a câmera 3 daqui a pouco está à tua disposição. Se quiser falar, dar uma mensagem diretamente para o internauta que está ali assistindo a gente, fica à vontade. Bom, obrigado. Sente-se para a gente não ficar esse tempo todo em pé aqui. Bom, vamos chamar a vinheta e em seguida a gente volta conversando. Como já é um conhecido nosso, Petrúcio Magalhães, como eu falei ainda há pouco, secretário da CEPRO. Petrúcio, só para a gente reafirmar um dado que a gente fala às vezes tantos números e aí a gente acaba no momento todo se atropelando. São 3,7 bilhões de investimentos, né? É um recurso nunca visto antes. Exatamente, 3,7 porque são 2,7 de recursos dos agentes financeiros. Olha que né? bom. Então, Banco da Amazônia, nós assinamos um protocolo de R$1 bilhão. E agora a novidade é a presença muito forte do cooperativismo de crédito na capital e no interior. Então, só o Sicredi está colocando R$1 bilhão à disposição dos produtores rurais para desenvolver aí as cadeias produtivas do nosso estado. Petrúcio, quem assiste a gente às vezes entende que pode ser muito difícil acessar um recurso desse. Claro que exige a necessidade de documentos oficiais e necessários para você conseguir, mas em especial de projetos. E ao mesmo tempo que vocês disponibilizam esse recurso, vocês estão ali dando um apoio, assistência técnica para esse produtor rural, o que facilita e muito na hora de conseguir. Somente aquilo que a gente conversava até antes de entrar aqui, não tenho a titularidade da terra, isso me impede, são burocracias que a gente costumeiramente acreditava que seriam apenas quem tivesse que poderia acessar esse valor. Hoje não, as coisas estão mais fáceis. Caio, esse é o grande desafio, né? E eu acredito muito que essa é a chave realmente para a gente interiorizar o desenvolvimento econômico e aí aproveitar todas as potencialidades que a gente tem no nosso estado, nas cadeias produtivas do café, da borracha, da castanha, do guaraná, do açaí, do peixe, enfim, são muitas potencialidades. Mas para a gente poder desenvolver, é preciso o acesso aos investimentos, né? Aos financiamentos. E hoje a gente tem aí as linhas de crédito rural disponibilizadas. Recurso nós temos. Como eu falei há pouco, o Banco da Amazônia, Banco do Brasil, a AFEAM, cooperativas, até agentes privados, né, como o Bradesco e outros agentes financeiros estão colocando recursos no agro. Agora, o desafio esse recurso não chega na minha pequena propriedade rural, né? E por que não está chegando? Né? E por que eu não estou tendo acesso a essa chave que é para justamente eu ter acesso a um trator, a um implemento, a uma inovação tecnológica, que é preciso um recurso financeiro para a gente fazer o melhoramento genético, a gente acessar mudas resistentes a doenças, e aí, para isso, a gente vai precisar da união dos esforços. Eu não digo só apenas a questão da assistência técnica especializada, mas eu penso também que os próprios agentes financeiros vão ter que estar mais comprometidos com as metas de fazer com que esses recursos cheguem à ponta. O empreendedor rural, ele vai precisar não desmotivar no caminho, porque de fato existe um checklist que é exigido pelo Banco Central para que o produtor possa acessar esse recurso. E isso vale para qualquer lugar do país,
naturalmente a gente tem um problema da regularização fundiária. Mas vejam bem, determinadas linhas, como o PRONAF da agricultura familiar, você dispensa a titulação da área, da regularização. Um termo de ocupação mansa e pacífica daquele local já lhe permite acessar esses recursos do PRONAF. Portanto, Caio, a gente tem as condições, o recurso existe, né? A gente está, o sistema CEPRO, imbuído desse espírito de apoiar o empreendedor que quer, de fato, gerar emprego e renda e desenvolver uma atividade produtiva sustentável no interior, mas para isso a gente vai precisar também do esforço do empreendedor de não desistir na primeira dificuldade. Falta esse documento, eu vou lá, eu vou buscar, eu vou lutar, para que a gente possa, ao final, comemorar e, principalmente, dentro das nossas feiras, porque a gente tem realizado as feiras com esse objetivo de fazer com que essas tecnologias, essas inovações possam ser acessadas por esses produtores e que eles possam também garantir o direito ao crédito e aí sim desenvolver uma atividade sustentável na sua propriedade. Eu não vou dar spoiler nesse primeiro momento para falar sobre a Feira Agropecuária, que dessa vez vai acontecer numa data diferente da que aconteceu ano passado. Mas para a gente continuar no Plano Safra, secretário, tem um aspecto que eu acho muito interessante que eu, como repórter, sempre ouvi falar e a reclamação era natural. Íamos em qualquer região aqui do Amazonas, eu consigo produzir macaxeira, eu consigo produzir melancia, mas eu não consigo tirar minha produção daqui. E muito disso estava na dificuldade do ramal, que não era pavimentado, um ramal que não tinha estrutura alguma. O Plano Safra, ele contempla um programa que faz um diferencial e tanto na vida de produtores rurais, que é o SOS Vicinais. É uma forma de vocês estabelecerem uma parceria com a Secretaria de Infraestrutura para também colocar uma condição mínima ali para aquele produtor rural e às vezes até um ramal que não tinha nada, vocês transformam a vida dessas pessoas. Como é que vocês estão planejando essa SOS Vicinais para esse ano de 2023 e 2024? Pois é, esse é um desafio, a gente está no maior estado da federação, nós temos um levantamento do número de ramais que passam de 11 mil quilômetros em todo o estado, a demanda é muito grande, os investimentos em infraestrutura também são enormes, a gente tem a nossa CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, realizando pavimentações dos ramais, lembrando que essa é uma competência também das prefeituras municipais, esse é um desafio não só do governo, o governo tem atuado e o governador Wilson Lima fez a entrega da pavimentação, duplicação da rodovia 070, da agora recuperação e revitalização da M010, já com o anúncio da rodovia que liga Codajás, Anuri, que vai triplicar a produção, o escoamento do açaí daquela região, que é uma região produtora do açaí nativo. Enfim, então os investimentos estão acontecendo. Nós criamos no nosso governo o SOS Vicinais, que é um programa inédito que ajuda as prefeituras a melhorarem essa trafegabilidade desses ramais dos municípios. Então, foram feitos muitos ramais, a recuperação, não de todo o ramal, mas dos pontos críticos, né, com a parceria do governo com a prefeitura. Repassamos recursos para combustível, para hora-máquina, realizamos também diretamente na região metropolitana, em Humaitá, lá em Manacapuru, também fizemos diretamente o governo, por meio do SOS, a recuperação de ramais. E nesses próximos 4 anos do governo e no próprio Plano Safra, a gente prevê a recuperação de novos ramais e vicinais com o apoio das prefeituras, né? Porque, como falei, esse tem que ser um trabalho conjunto para que a gente possa superar esse gargalo que sem dúvida nenhuma, o produtor garante a produção, ele produz, mas não consegue escoar, não consegue comercializar essa produção por conta das dificuldades de acesso desses ramais. Lembrando que quando a gente fala em ramais e vicinais, a gente fala também do acesso à educação, à saúde, porque ali existem pessoas, famílias de produtores que também necessitam daquela via para ter o acesso
a escola, a saúde, a segurança pública. Portanto, é um desafio de toda a sociedade e principalmente aí que essa união, prefeitura, estado e governo federal, a gente possa avançar com a garantia desse direito constitucional de ir e vir do produtor e do cidadão. Dentro desse aspecto de desafios, a Secretaria de Produção Rural, o governo em si, tem se empenhado muito em uma atenção especial para o sul do estado. O sul do estado produz grãos, o sul do estado produz, vou citar aqui, a soja, o café, tem uma produção de bovinos e bubalinos gigantesca naquela região, mas há um dilema também naquela região. Aquela região, historicamente, é uma região de que se desmata muito e aí está o desafio. Qual é o primeiro passo para quem está nessa região que precisa ser dado? Vocês têm auxílio para isso? Temos, a gente tem trabalhado muito, né, essa questão da vocação e da potencialidade das regiões. É inegável que a região sul ela tem um bioma diferenciado. Quando a gente fala em Amazonas, há sempre um dilema, né? É o dilema de que aqui a gente tem a maior floresta tropical do mundo, nós fomos o estado que mais preservou as nossas florestas e, portanto, a gente não aceita, e é fato isso, todos nós não queremos que a gente perca essa nossa sociobiodiversidade. Claro. Entretanto, a gente precisa entender que dentro do bioma amazônico, nós temos vários biomas. A gente tem o bioma de terra firme, a gente tem bioma de várzea, a gente tem biomas de campos naturais que estão presentes lá no sul do estado, né? Os campos naturais, muito parecido com os cerrados, com as áreas de Roraima, de campos naturais. Portanto, ela precisa ter esse olhar diferenciado para essas potencialidades locais e regionais. Nós não podemos comparar, por exemplo, os campos naturais do sul do estado com a região do Alto Rio Negro ou do Alto Solimões. São biomas totalmente diferentes, como, por exemplo, a várzea ali do Baixo Amazonas, né, com bioma de várzea. Então, são biomas, são características de vegetação, de colonização, de migração totalmente diferentes. Então, a região sul, ela precisa sim desenvolver atividades produtivas de forma sustentável. É possível isso, né? É possível a gente avançar na produção ali de alimentos, garantindo a nossa conservação da nossa floresta. Nós temos ali um desafio que é a regularização fundiária. É histórico. Muitos daqueles brasileiros que estão ali foram convidados pelo governo federal na época de integrar a Amazônia para não entregar a Amazônia. Eles foram convidados a irem para o sul, para os projetos de reforma agrária, que tinha o objetivo de ocupar aquela região para desenvolver atividades produtivas. Torná-la produtiva, né? E muitos daqueles produtores saíram das suas regiões do sul, sudeste, centro-oeste, em busca de um novo Eldorado, em busca de desenvolver uma atividade, de criar suas famílias. E até hoje, mais de 35 anos se passaram e muitos não têm ainda o título da terra e nunca tiveram acesso, por exemplo, a um financiamento, porque justamente não tem a regularidade fundiária das suas terras. Então, esse é um ponto central. E isso ultrapassa os limites do Estado. É terra, muitas das vezes, da União. Da União. E aí eu acredito muito, Caio, num pacto, sabe? Tem que haver um pacto aí, União, Estados, municípios, para que a gente possa enfrentar isso, né? Conseguirmos juntos entregar títulos e a partir daí todo o comando controle relativo ao desmatamento, né, ilegal, será muito mais eficaz. Por quê? Você vai saber qual o CPF daquele produtor que está ocupando e desenvolvendo atividade naquela área, né? Então, assim, esse é um dos desafios, uma presença mais efetiva dos governos naquela região, porque, inegavelmente, a gente tem ali
uma área com grande potencial para a produção, né? Eu lembro que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecido na Agenda 2030 pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, é acabar com a fome em todas as suas formas e lugares. Então a gente tem a fome, inclusive no nosso estado, mais de 50% da população na linha da pobreza. A gente tem um problema gravíssimo de narcotráfico, né, no interior, principalmente as drogas chegando muito fortemente no interior, e nós precisamos desenvolver atividades produtivas que possam garantir a esse homem que escolheu viver na floresta dignidade, que eles possam ter oportunidade de emprego, de renda, de desenvolver uma atividade ilícita. E eu tive a oportunidade nessas viagens com o governador Wilson Lima de conversar com o agricultor indígena, com o agricultor ribeirinho, com o pequeno produtor rural dessas várias regiões do Amazonas. E é muito impactante que todos querem aquilo que é essencial, o acesso à educação. É o básico. É o básico, né? É o acesso à água potável, é a educação, é o direito a ter acesso à internet. Né? Porque o jovem hoje ele está conectado com o mundo, ele quer ter esse direito também na comunidade rural, de acessar a internet, de ter energia, né, elétrica, enfim, são serviços públicos essenciais para que eles possam viver com dignidade nessas regiões. Portanto, a gente tem esse desafio na região sul também, que tem um potencial para a produção de grãos, para a produção pecuária, e que é possível. Nós temos tecnologia de agricultura e pecuária de baixo carbono, com a integração lavoura, pecuária, floresta, para desenvolver aquela região de forma sustentável e transformar aquela região, deixando de ser um patinho feio, para ser o cisne e o novo Eldorado do nosso estado, gerando emprego, renda e melhorando a vida do nosso povo. Teve algo que você falou nessa sua resposta que me chamou a atenção, dessa diversidade, dessas faixas da Amazônia e das suas regiões produtoras. Como é que um dia a gente imaginaria que essa região seria também reconhecida pela plantação de café, que era um cultivo muito conhecido da região centro-sul ali, com um clima mais ameno, uma temperatura diferenciada, e a gente produz café aqui em Silvio, perto de Silvio, produz no sul do Amazonas com mais frequência. A oportunidade está aí. E com grande potencial, Sim. né? A gente tem os cafés Robusta, produzidos aqui, o Robusta, cafés especiais, com o selo da nossa Amazônia, com interesse mundial. Um apelo, né? Um apelo mundial para consumir um produto diferenciado. Né? E a gente tem essa oportunidade de cultivar o café aqui, né? Agregando valor a esse café, gerando emprego e renda, que a gente tanto precisa de atividades produtivas no interior, atividades econômicas. E é essa a determinação do nosso governador de que a gente precisa levar novas tecnologias, levar essas oportunidades para que a gente tenha, de fato, esse produto e possamos ver e degustar esse produto em vários lugares do Brasil e do mundo. É isso mesmo. Bom, agora vamos chegar na parte da Expo Agro. Você começou a falar lá atrás, de você deixá-lo agora para o final da entrevista. Vai ter Expo Agro 2023? Com certeza. Esse foi um compromisso, né, assumido pelo governador Wilson com os produtores rurais. Nós resgatamos a Expo Agro, e é bom lembrar, após 6 anos, e olha, foram 6 anos bem amargos para o setor. Porque a Expo Agro é a vitrine. Quando a gente fala em interiorizar, em diversificar a matriz econômica, a gente precisa do elo principal disso, que é o produtor rural. Claro. E ali você tem um produtor que vai para a feira buscar motivação, ele vai buscar inovações, buscar crédito, buscar fazer a troca de experiência. E nós ficamos 6 anos no estado sem a maior vitrine do setor, que era a Expo Agro. E não foi só o abandono da Expo Agro. A gente teve também, Caio, o abandono da Expopim, em Parintins. 5 anos ficou a Expopim sem acontecer em Parintins. E a gente sabe do reconhecimento daquela região ali, que é uma região historicamente produtora. Produtiva, que tinha uma pecuária significativa, uma bubalinocultura. Veja bem, quando a gente passava ali, e eu lembro disso,
quando estive pela primeira vez com o governador Wilson lá em Parintins, pegando a principal do aeroporto, quando nós olhamos para o parque estava com a capoeira, estava com o teto caindo. Aquilo era o símbolo do fracasso do setor. Né? Como é que um empreendedor iria se motivar a investir num setor que tinha o seu símbolo ali totalmente abandonado? E nós fizemos uma parceria com a Associação dos Pecuaristas. Quero aqui registrar o apoio que o Telo Pinto, né? Porque isso é uma ação de várias mãos. Ele pegou aquela causa, vamos resgatar o Parque de Exposições de Parintins, vamos realizar a Expopim também. Então são símbolos, como também aconteceu em Altazes, em Humaitá com a Expo Uma, aconteceu em Manicoré, em Apuí, né, com as feiras. Então as feiras, elas são muito importantes para que aquele produtor, aquele agricultor, ele possa ter a sua motivação, a sua esperança renovada. Né? Quando ele vai para uma feira, ele, além de fazer bons negócios, né, ele também se motiva a investir no seu negócio. Né? Então, a Expo Agro vai acontecer novamente. A gente tem um grande presente para o setor, um grande legado, eu diria, para o setor, que é a devolução do Parque de Exposições. Sim. Nós éramos, acredito, o único estado da federação que não tinha um Parque de Exposições. Né? Perdemos o parque, ficamos órfãos do parque, e o governador assumiu esse compromisso, e se Deus quiser, esse ano, no final do ano, a gente está entregando o Parque de Exposições para os produtores rurais, e a partir dali, esse parque ser não só o local da realização da Expo Agro, mas que ele possa ser um local para que o produtor acesse as tecnologias, que ele possa usá-lo para vários eventos, seminários, não só um evento anual, congressos, dias de campo, unidades demonstrativas, que eles possam, a partir daí, né, utilizá-lo para esportes equestres, a realização das provas de 3 tambores, para vaquejada, para o hipismo, enfim, né, toda essa cultura que a gente tem e que movimenta a economia, tá? Porque tudo isso, saibam que movimenta muito, gera muito emprego, né? A cadeia do cavalo, a cadeia da pecuária, a cadeia da piscicultura, enfim, toda a bioeconomia, ela vai estar sendo abraçada ali naquele novo parque Dr. Eurípides Ferreira Lins, que vai ser o local para que os produtores possam desenvolver a partir daí as suas atividades produtivas. Que bom. Final do ano, então, a gente já deixa o dezembro ali meio agendado. Isso, mais ou menos por aí. A gente depende muito do clima, das obras, né? Mas tudo está sendo trabalhado. Né? Eu quero aqui agradecer a equipe da CEINFRA também, o secretário Carlos Henrique, muito empenhado. A gente tem feito reuniões, né, para que o projeto possa ficar o mais belo possível. E toda a equipe está muito feliz de estar podendo devolver esse espaço para o nosso setor primário. Que bom. Petrúcio, para finalizar, só no primeiro trimestre deste ano vocês conseguiram trabalhar com 72 toneladas de alimentos que seriam facilmente desperdiçados. Vocês têm um programa dedicado a isso que contribui com aquelas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Se em 3 trimestres vocês conseguiram isso, o ano vai fechar de maneira muito positiva e, claro, uma forte contribuição para o social. É verdade, Caio. Esse é um dos programas inéditos também do nosso governo, que totalmente dialoga com os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a questão da fome, da desigualdade social, do desperdício de alimentos. Sim. É incrível, 90 toneladas, nós tínhamos esses dados lá das principais feiras de Manaus. E aí essa parceria do governo com os feirantes, principalmente, muito importante para que esses alimentos que iam para o lixo pudessem ainda ser trabalhados e levados para a mesa daquelas pessoas que mais precisam. Então esse foi um trabalho que a nossa equipe desenvolveu em conjunto com a Prefeitura Municipal também, com os feirantes, e a gente hoje tem um anúncio do governador Wilson de realizar o banco de alimentos. Né? Hoje todo o produto ele é triado com uma parceria do governo, da CEPRO,
com o Mesa Brasil, com a Federação do Comércio. Quero aqui também agradecer ao doutor Aderson Frota, que é o presidente da FEComércio. E a gente tem aí já 85% dos equipamentos do Banco de Alimentos adquiridos junto ao governo federal, né, uma parceria do governo federal conosco. E em breve a gente vai estar também inaugurando o Banco de Alimentos para que todo esse alimento arrecadado, seja das feiras, seja do agricultor familiar, pela compra dessa agricultura familiar, possam passar pelo Banco de Alimentos e ser levado para aquelas famílias em vulnerabilidade social. São várias entidades que recebem esse alimento, pescado, frutas, verduras. E olha, é muito importante, é muito gratificante a gente ver, né, a importância daquilo que ia para o lixo, mas que ainda estava em condições de alimentar uma criança, uma família carente. É isso mesmo. É mais bonito ainda você ver o retorno disso lá no final dessa linha, que é a família que precisa, que é a criança que precisa. Petrúcio, eu quero te agradecer, obrigado mesmo pelo bate-papo, valeu mais uma vez te receber aqui no Real Time 1. Sempre que você quiser voltar, essa porta aqui, você não precisa bater, pode entrar. Muito obrigado, Caio, obrigado a toda a equipe do Real Time e dizer que a gente está aí começando um novo ciclo, né? O governador Wilson indo para o interior, a gente está voltando, fizemos o lançamento do Plano Safra e agora a gente começa a desenvolver todo um trabalho de interiorizar o desenvolvimento econômico, diversificar essa matriz, fazer com que o interior possa se transformar numa locomotiva de atividades produtivas. Claro. E isso é possível, a gente tem um povo trabalhador, a gente tem equipes técnicas competentes na CEPRO, no IDAM, na DAF, na ADS, só depende de todos nós para a gente poder ter um Estado mais justo e mais fraterno. É isso mesmo, obrigado mesmo. Eu conversei com o Petrúcio Magalhães Júnior, secretário do Sistema CEPRO aqui no Real Time 1 Entrevista. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, Real Time 1 Play. Até uma próxima oportunidade.